Olá, mundo! Bem-vindos a De Frente com a Amanda. Sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio de Frente com a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre a importância da diversidade dentro da inovação. E eu vou ser muito sincera com vocês, eu não tinha me realizado o quanto a diversidade faz parte da minha vida, ou o quanto ela tem feito parte da minha vida, né? E aprender mais sobre ela, com certeza, é um grande plus, né? E eu venho aprendendo com muitas mulheres, principalmente, que estão envolvidas dentro desse ciclo da inovação e que trabalham com diversidade. E hoje eu trouxe uma delas para conversar conosco, para vocês também aprenderem um pouco mais com ela. Eu estou falando da Gabi. Então, Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje e por estar disponível, né, para compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigada, Amanda. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Sabe que eu te admiro bastante na área de comunicação, você para mim se tornou uma referência desde que a gente se aproximou. E diversidade tem sido uma das minhas bandeiras, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma pluralidade, né? De pensamentos, de cores, de corpos, né? E quando a gente fala de inovação, ainda a gente vê assim que ainda é uma bolha, né? A gente precisa furar essa bolha e ver que tem outras possibilidades. Sim. Só para situar um pouquinho o pessoal aqui hoje, você podia contar um pouco pra gente o teu histórico de estudos, o que você vem fazendo hoje? Eu sei que você é uma pessoa super autodidata, então a gente quer saber o que você está estudando hoje, o que você já estudou e o que você está trazendo de novo assim para o seu trabalho. Então, eu sou jornalista de formação, mas eu tenho uma carreira de 15 anos no mercado formal, né, CLT, e há mais ou menos uns 4 anos eu decidi empreender, abrir a minha consultoria na área de brand, marketing e comunicação. Só que de uns 2 anos para cá eu recebi um convite para participar do ecossistema de inovação aqui de Curitiba, que a gente chama aqui de Vale do Pinhão, né? Não sei para onde vai esse podcast, então é importante. Para o mundo. A gente, digamos, contextualizar. Sim. Então aqui em Curitiba existe um movimento de inovação e eu faço parte ali do Vale do Pinhão como mentora voluntária. Muito bom, legal. E o que me deu assim um start? Faz mais ou menos uns 2, 3 meses que eu comecei a observar que eu era uma das poucas negras, a gente não vê índio no meio, né, das reuniões. Eu era uma das poucas negras, foi inclusive lá que eu conheci a Amanda, conheci também a Solange, que está começando, né, também é outra que provavelmente deve vir aqui conversar com vocês. Então, eu comecei a falar assim, poxa, legal, bacana, mas eu acho que a gente precisa fomentar um pouco mais, né? Sim. Se a gente olha ali as ODS, né, do Pacto Global, a gente vê ali a ODS número 5, que fala justamente da igualdade de gênero, né? Sim. Mais especificamente, né? Mas quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando do LGBTQIA+, né? Dos portadores de deficiência e também da questão ali de raça, né? Que seria o recorte racial, que é o que a gente faz parte, né? Sim. Então, se a gente observa esses ambientes, e a gente vê que é sempre as mesmas pessoas, né? Sempre tem uma cor de pele, sempre tem um grau de estudo, sempre tem ali como se fosse um clube, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar. Eu falo isso de Curitiba, eu não estou dizendo que é uma realidade do Brasil inteiro, até porque em São Paulo a gente tem iniciativas ali voltadas de inovação dentro da periferia, Salvador a gente vê algum movimento, Rio de Janeiro também, mas aqui no Sul ainda é uma bolha, eu pelo menos encaro assim, né, muito elitizado. Sim. Como se a inovação só pudesse pertencer a um grupo específico de determinado nível, de determinada cultura, sendo que a inovação está em todos os lugares, né? Exato. Por exemplo, se a gente fizer uma enquete, todo mundo vai falar que acha que inovação é só tecnológica, e na verdade não é. Tem vários tipos de processo de inovação e diversos graus, né? Por exemplo, não é só inovação tecnológica, tem de processos, tem de produto, tem de serviço. O que é o central da inovação? É a experiência do usuário. Então, é em todos os níveis, não é só tecnológico. E está se falando muito mais, cada vez mais, né, sobre experiência do usuário. E até mesmo para quem, enfim, diz, não sei se esse papo é para mim, né? Você trabalha com a internet, você está inserido na internet, você também está pensando e estudando, né, sobre a experiência de usuário. Então, isso é uma temática, na verdade, que é para todos nós, né? Tanto homens como mulheres, e independente de qual mercado você está inserido.
inserido. Eu acho muito importante você falar isso, o quanto às vezes pode parecer um clubezinho, né, porque daí todo mundo tá igual, e geralmente quando a gente faz clube, pelo menos, né, desde o ensino médio, né, nós enquanto seres humanos somos assim, fazer clubinhos. E a tendência, né, na hora de montar o clube é a gente buscar o semelhante, né? E a diversidade, ela fala justamente sobre a variedade em muitos aspectos, igual você mencionou, né? E quando a gente vê um clube onde todo mundo é parecido, né, a probabilidade também é quase 100% de que todo mundo pensa igual. Aí você tem um grupo homogêneo, não sei se podemos chamar assim, só que não no bom sentido, pelo menos, né? É assim que eu enxergo. A gente tem um grupo homogêneo, mas não no bom sentido, porque quanto mais essas pessoas, elas são parecidas ou idênticas uma à outra, a tomada de decisão, né? Os processos, eles sempre vão ocorrer da mesma forma, né? Porque não existe nem diversidade intelectual, não existe diversidade de pensamento, de perspectivas. Então, as ideias e as soluções que sempre vão ser colocadas na mesa, elas não vão ser divergentes, elas sempre vão estar dentro da mesma caixa que representa aquele grupo. Se a gente vai para a questão da inovação mesmo, tem 3 pilares que sustentam a inovação. Um deles é a empatia, mas não é empatia, essa empatia que a gente observa nesses grupos é uma empatia, poxa, eu vou combinar, eu vou concordar, eu vou desenvolver algo que seja bom para nós dois. Sim. Só que quando a gente fala de inovação raiz mesmo, que é a essência do negócio, a gente está falando de uma empatia com compaixão, que é você se colocar no lugar do outro. Sim. Daí, se você pensa, por exemplo, numa inovação relacionada a pessoas, e você só convive com um tipo de pessoas, aquilo fica limitado àquele grupo de pessoas, né? Exato. E a gente está falando de um Brasil que é de dimensão continental, que tem muita diversidade presente aqui, entende? Então, a minha realidade aqui em Curitiba é diferente da realidade de uma pessoa que tem o mesmo padrão que eu lá, por exemplo, em Salvador. Né? Definitivamente. As vivências são diferentes, o ambiente é diferente, tudo que a pessoa vive é diferente. Então, eu não posso inovar só pensando aqui, no meu quintal. Eu tenho que inovar pensando em outras possibilidades. E como que eu faço isso? Trazendo pessoas que têm uma vivência diferente da minha. E isso a gente pode aplicar em todas as esferas da nossa vida, né? Social, né? Profissional, principalmente. Pensando em tudo. Agora, eu pensei até política, né? Porque a gente tá falando de um grupo de pessoas que vai tomar uma decisão, né? Que vão tomar uma decisão ou que vão determinar que tipo de produto agora o mercado precisa. Esse produto vai ser utilizado por pessoas de diversas, né? De diferentes origens e culturas e etc. Então, se a gente sabe que o grupo que está fazendo isso, está determinando, que está fazendo aí o escopo, né, do que a gente vai ter de novo no mercado, ou do que a gente vai ter de leis, né, novas para a nossa sociedade. Se a gente olhar para esse grupo e você não se rever, alguma coisa está errada, né, porque como que quem está lá em cima está tomando uma decisão, né, que vai ser mandada para baixo para todo mundo, né, viver de acordo ou agir de acordo, e igual você falou, essa não vai ter, entendeu? Não vai ser uma decisão ou um produto certeiro ou assertivo para aquele público, porque só aquela pessoa específica, né, que se encaixa dentro de algum grupo de diversidade, né, sabe o que é que ela precisa, sabe o que é que ela passa. E é muito triste a gente ver empresas grandes hoje continuam a funcionar, né, e insistem em funcionar sem prestar atenção nesse recorte da diversidade, né? E é engraçado porque a gente vê o quanto o problema às vezes não é apenas, não sei se você concorda comigo, o problema às vezes não é apenas as empresas, né? Ou as empresas, ou enfim, mas também quem está embaixo, ou seja, as pessoas que vão consumir esse produto, né? E às vezes a gente cai no erro de não se posicionar, né? De não se posicionar e chegar e falar, opa, esse produto não tá legal,
né? Eu não me revejo nesse produto, né? Da gente continuar alimentando um mercado que de fato não está nos servindo, né? A gente continuar alimentando e colocando dinheiro dentro de um mercado, dentro de uma empresa, dentro de um grupo, e colocar dinheiro numa empresa ou num grupo, isso quer dizer que você está depositando a sua confiança nesse grupo de pessoas. Puxa, como é que você vai continuar a depositar a sua confiança em um grupo de pessoas ou numa empresa na qual você não está sendo representado? Não faz muito sentido. E aí as coisas não mudam, né? Porque a gente continua num ciclo. A empresa tá errada às vezes, né? A empresa tá errada e às vezes o público também, ele tá vendo que algo tá errado, mas ele não fala, né? Então, a gente, enquanto sociedade, num todo, a gente tem que mudar essa mentalidade de observar e perceber o que tá errado e não falar, né? Então, o que acontece, Amanda? Existe uma coisa chamada semiótica, né? As imagens comunicam, né? Então, se a gente observa, por exemplo, no caso de produtos de beleza voltados para pele e cabelo negro no Brasil. Até 15 anos atrás, a gente não tinha produto no mercado para cuidar do nosso cabelo, nem da nossa pele, né? E existiam propagandas e propagandas na TV que representavam um ideal de beleza que é totalmente irreal para nossa sociedade, né, para construção. Começa por aí, né? De um tempo para cá a gente vem vendo que tem uma mudança porque eles perceberam que a gente é mais da metade da população, certo? Então, não é só uma questão de vou me adequar, é uma questão financeira mesmo e lógica para manter esse mercado ativo, essa empresa ativa, né? Mas, por exemplo, essa semana saiu uma pesquisa falando que profissionalmente o cabelo afro não tem tanta relevância igual ele tá liso, entendeu? Então, a gente tem um longo caminho pela frente, porque a gente vive aqui no Brasil uma realidade de racismo estrutural. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando também dos vieses inconscientes. A gente é moldado e educado para a gente ter determinados pensamentos, colocar pessoas em determinadas caixinhas, certo? Isso está impregnado na nossa Constituição, né, enquanto sociedade. Então, não é só nos produtos, é no comportamento, é no pensar. É no pensar. É aí que começa, né? É em todos os quesitos. Então, é desde a educação, do relacionamento que você tem, né? Entra nessa questão da empatia, pô, ela é minha amiga, eu vou favorecer. Se ela não é, né, para os amigos, tudo para os inimigos, a lei. É o que funciona no Brasil. Sim. Então, vai demorar um certo tempo, entende, Amanda? Para que isso se torne, de fato, algo real. A gente vive aqui, querendo ou não, uma sociedade que ela foi instruída para que os menos favorecidos não tivessem voz, né? Então, a gente vê essa questão aí de produtos no mercado ainda que insistem, né? Agora eles estão começando, né, a trazer produtos para cabelo cacheado, para definir o cacho, por aí, mas é porque é uma oportunidade que eles identificaram depois de anos, né? Que a gente tinha empiricamente que mais da metade da população era negra ou afrodescendente. Agora eles têm essa certeza, porque o IBGE comprovou. Né? Mas a gente vê pesquisas ainda dessa mesma indústria falando que o cabelo liso é muito mais aceitável do que o cabelo cacheado. Sendo que a gente... o cabelo cacheado ou crespo, né? Sendo que a gente sabe que a realidade, boa parte das mulheres, principalmente, e dos homens negros terem o cabelo ou cacheado ou crespo, né? Então, tem aí um longo caminho pra gente avançar. Definitivamente. E, para quem não sabe, Curitiba também é muitas das vezes chamada como a capital da inovação, né? E eu acredito que Curitiba, assim, ela é uma cidade muito diversa. Existe muita diversidade em Curitiba, nas pessoas, questão de etnia, religião, orientação sexual, né, vários recortes, pessoas com deficiência física e mental, existem vários recortes de diversidade presentes em Curitiba, e de forma muito forte, né? E aí você conversa com uma mulher negra que está inserida nesse ecossistema, né, de inovação de Curitiba, e ela relatar que ela é a única pessoa, ou se sente a única, né, que ela não vê outros, né, que são semelhantes a ela, é um tanto preocupante no meu ponto de vista, né? Porque, igual a gente falou aquela hora, a Gabi trouxe que um dos pilares é justamente a empatia, né? Quando a gente tem um grupo que são todos iguais e provavelmente tem as mesmas necessidades, a mesma realidade, né?
a tendência deles desenvolver esses vieses, né? Ou seja, formas de pensar estereotipadas, né? Que já vem interna, se a pessoa nem percebe, é muito maior, o risco a isso é muito maior, né? E isso a longo prazo faz com que se perpetua cada vez mais preconceitos, né? E que um certo grupo de pessoas que provavelmente, né? Provavelmente não, né? A gente vê na prática que fazem parte desses recortes, né, de diversidade, acabam sendo esquecidos ou marginalizados, né? Vai se perpetuando essa imagem marginalizada desses grupos porque não é pensado neles. Então, o padrão sempre que vai ser vendido é o padrão das pessoas que estão ditando a regra. E se quem está ditando a regra está mostrando esse padrão, todo o resto que está por fora é marginalizado. E é isso que acontece com muita frequência, né? E, cara, eu penso assim, mulheres, né? Falando agora um pouco de mulheres, dentro desse ecossistema de inovação, como é que você está vendo essa participação? Você vê mulheres ativamente dentro dessa área, aqui, né, falando de Curitiba, não adianta a gente começar a estender muito, né, mas falar daquilo que a gente percebe assim, real. Olha, existe um movimento, né, de inovação em que as mulheres estão ali participando ativamente, fazendo cursos, dando palestra, mas a gente percebe que tem ainda essa questão, sabe? São sempre as mesmas pessoas, com o mesmo jeito, a gente não enxerga a diversidade. Eu mesma estou ali no sistema, faço parte, ali, sou mentora há 2 anos. Sim. Eu participei efetivamente como palestrante uma única vez, né? Recentemente participei de uma atividade legal, bacana, mas assim, eu sinto que é meio invisível o meu papel, sabe? Ainda não me sinto assim fazendo parte efetivamente e tendo voz. Né? Protagonismo, né? É isso que acontece. Quando a gente fala de um grupo minoritário, que na verdade é a maioria, né, a gente está falando de um comportamento de invisibilidade. Sim. Né? E esse comportamento de invisibilidade tem a ver com os vieses inconscientes. É melhor não ver para eu não ter que me preocupar. Então, vamos deixar cada um no seu quadrado, não é essa a frase, né? Só que se a gente não for mexer com essa questão do viés e estimular que as pessoas pensem que, na verdade, viver nessa bolha não vai resultar em nada, que seja positivo e nem inovador, isso vai se perpetuar e nada vai mudar. Como não mudou, né? A inovação tecnológica existe desde a época dos escravos, se a gente for levar ao pé da letra. Aliás, boa parte da tecnologia implementada no Brasil foi de origem dos africanos que foram escravizados. Só que daí, quando a gente faz, por exemplo, eu convido a todos a fazer um passeio chamado Linha Preta Curitiba, você descobre que existe uma história negra em Curitiba, que existe uma história indígena em Curitiba e que isso foi apagado ao longo da história. E foi só preservada a questão da vinda dos europeus para cá para construir e desenvolver. E toda a história da mão de obra negra, a intelectualidade negra, por exemplo, se a gente virar e perguntar quem foram os irmãos Rebouças, muitas pessoas não vão saber que eram 2 negros baianos engenheiros que vieram construir a Serra do Mar. Assim como teve a Enedina. A Enedina, engenheira, Sim, que eu descobri por conta do Google. Né? Quer dizer, o Google trouxe para mim a informação de que existiu uma engenheira negra em Curitiba que trouxe inovações, inclusive, e que ela foi apagada da história. Então, quando eu falo aqui de estourar a bolha, é a gente começar a fomentar o que existe, né? Olhar para fora e ver, não, tem coisas acontecendo e está acontecendo algo que não é legal. Sim. Quando a gente fala de inovação. E bem debaixo do nosso nariz, né? Bem debaixo do nosso nariz. Sim. Continuando um pouquinho nessa temática, me perdi aqui agora. Eu ia falar o quanto, quando a gente fala de empatia, né? E trazer a empatia pro trabalho, trazer a empatia pro lado profissional, né? Muitas pessoas vão falar, mas né, empatia no trabalho, o cara trabalhar, fazer dinheiro, temos que fazer money, né? Vamos se mexer, não tô aqui para olhar para a dor do outro, né? Que você falou, aquilo que você não tá vendo, melhor você não vai nem lidar com isso, né? E a gente percebe que, assim, as nossas vidas, eu falo sempre isso, eu não sou fã da divisão total, assim, das áreas da nossa vida. Eu não sou aquela pessoa que fala, chegou na porta de casa, esquece que você trabalhou, entra e acabou. Não é assim que funciona, porque você vai oprimindo tudo que você sente, você vai oprimindo as suas emoções, frustrações que você tá trazendo do trabalho, né?
E daí, às vezes, quem sofre é a pessoa que tá em casa, esperando você, quem você tá convivendo, porque você tá de saco cheio, né? Quando Sim. você fala de saco cheio, tá cheio mesmo, porque você vem entupindo o saco de várias coisas lá fora, que você acha que não tem espaço naquele lugar. Só que aquele lugar é seu, né? É a sua casa, é a sua vida. Então, todos esses papéis que a gente, né, exerce dentro da sociedade, eles têm um ponto em comum, que é você, né, que tá no centro. Então, tipo assim, eu não acredito que dá para desvincular. Eu acho que a gente tem que aprender a integrar as coisas, né, e saber como fazer um fluir para outra. E a gente percebe que, assim, se na vida social, dentro do meio social, e agora eu tô falando, puxando um pouco mais para o lado da comunicação com viés cultural, né? Quando dentro do nosso ciclo social a gente não abre espaço também para a diversidade, para conviver com o diferente, os diferentes, a gente não consegue fazer isso no nosso trabalho, né? Porque muito do que a gente leva no nosso trabalho é a satisfação que a gente tem na nossa própria vida, né? O quanto eu estou satisfeita com a minha vida, o quanto eu estou feliz com os meus relacionamentos, isso faz com que eu me torne uma profissional melhor, né? Isso mexe com as minhas emoções, mexe com a minha saúde mental e mexe com a minha saúde emocional, e eu levo isso para o trabalho, né? Eu acabo trabalhando de forma mais engajada quando eu estou satisfeita nas áreas sociais. Então, se quando na área social você também é a pessoa que só convive com o semelhante, né? Com aquele que é igual a você em quase tudo, mesma classe social, mesmo tom de pele, né? Mesma realidade, estudou nas mesmas universidades que você, é do mesmo país, né? Tudo igual, mesma orientação sexual. Quando tudo isso é igual, a probabilidade é que, como você não está vivendo e nem experimentando ou vivenciando a diversidade, como que você espera levar isso para o seu trabalho? Né? Como você espera fazer ou criar a inovação dentro da sua área? Eu acho muito tendencioso a pessoa sair de uma bolha, né? Ela vive numa bolha e achar que ela vai chegar numa startup e fazer a diferença para uma sociedade inteira que é feita por diversidades, né? E daí a gente começa a falar um pouco sobre comunicação cultural. E quando as pessoas escutam esse termo, elas pensam, Amanda vai falar sobre migrantes, né? Não. Porque, entendeu? Ela vai falar sobre migrantes, ela vai trazer a comunidade dela. Não, eu trago a minha comunidade em tudo que eu faço enquanto migrante, porque eu sou imigrante, né? Pra quem não sabe, eu sou de Angola. Mas quando a gente fala sobre comunicação cultural, a gente não tá falando, estamos falando só de imigrantes. Não, a gente tá falando de tudo. A sua casa, dentro da sua família, você tem uma cultura. Se você está saindo de uma empresa tradicional, ela tem uma cultura dentro da qual ela funciona. Você sai de lá, você vai para uma startup, que é um outro estilo de empresa, ela tem outra cultura e ela funciona de outro jeito. E às vezes a gente não leva isso em consideração, né? A pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha, ela também está inserida, ou ela está vindo de outra cultura, né? E a pessoa que é de outro país também, mas esse é um recorte ao lado de todos os outros, né? Então, e a forma mais prática de você realmente conseguir viver a diversidade e praticar essa comunicação cultural é dentro do meio social. Então, se você na sua vida pessoal, você não abre espaço para conviver com essas pessoas, e desde a coisa mais básica, as pessoas falam, eu queria tanto ir para a África, por exemplo, não tenho dinheiro, e não sei o quê, mas vão para outros lugares, tudo bem. Eu queria tanto ir para a África, queria tanto saber mais sobre a África, a internet está aí, vamos pesquisar. Mas não querem pesquisar. Nessa querida não tem filmes. Amanda, você pode me listar? Faz uma lista de uns 20 filmes africanos para assistir. Não, gente, não é assim que funciona. Quando nós temos genuinamente interesse por alguma minoria, que de fato são a maioria, igual a gente falou, né? Por esses grupos, um pequeno recorte dentro da diversidade, você tem que procurar, você tem que ir atrás, você não tem que esperar que seja dado de bandeja. Porque a sociedade não está criando esses espaços para essas pessoas poderem, né, aparecer cada vez mais e ter, de fato, um protagonismo. Então, tem um interesse? Gente, todo mundo paga Netflix, por exemplo. Mas custa a pessoa entrar lá e digitar filmes sobre tal coisa. Documentários sobre o conteúdo X. Né? Porque a pessoa fala, não, é uma questão de dinheiro, senão se eu pudesse eu viajaria para todos os países e conhecia. Não. Tá na palma da sua mão, né? A gente falou, todo mundo, você falou muito bem. Vocês ouvem inovação e elas pensam em inovação tecnológica. E falando mesmo de inovação tecnológica, ela tá na palma da sua mão. É baita de um poder. Mas as pessoas não usam para as coisas certas, elas não usam para se instruírem sobre diversidade. E daí acontecem coisas, né? A gente vê isso no nosso meio, nós já falamos muito sobre isso, né? Dentro desse ecossistema aqui de Curitiba, acontecem situações
tristes, né? Acontecem situações, a gente já viu, a gente já presenciou São microagressões. Microagressões, exatamente. E às vezes a resposta das pessoas, vocês já ouviram, nossa, foi sem querer, eu não sabia que isso era uma questão. Eu não percebi. Entendeu? Nossa, achei que era só uma brincadeirinha, eu não percebi. Isso é uma questão, né? E a gente já passou há muito tempo, a gente está muito anos-luz para chegar ainda com coisas assim e falar, eu não percebi, né? A tecnologia, a inovação tecnológica, ela também veio para nos trazer mais perto de informações, de conhecimento que talvez a gente não teria, porque o nosso vizinho não tem essa informação, ele é igual a mim, né? Minha vizinha de cima, de baixo, todas são iguais a mim, mas eu tenho a internet, né, na palma da minha mão, um celular. Então, assim, se eu posso dizer uma coisa para vocês, vamos usar ela da forma correta, não cometa microagressões sem querer, ou na brincadeira. Que você tem um celular na mão, você paga a internet, você paga o seu plano, então você tem como pesquisar e saber coisas pequenas, que para você parecem pequenas, que podem estar ofendendo essas pessoas, né, que fazem parte desse recorte da diversidade. Fugi um pouquinho do nosso tema, desculpa, mas... Não, Amanda, é que é necessidade de falar isso. Querendo ou não, uma coisa está interligada com a outra, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos portadores de necessidades, né? Ou a pessoa com deficiência, a gente está falando de capacitismo, né? Também. Então, aí, todas as questões ali que envolvem diversidades, todos nós temos um tipo de preconceito que a gente enfrenta, um tipo de microagressão, um tipo de expressões que nos invalidam, nos invisibilizam, sabe? E não é só a questão minha que é racial e a tua. Tem aí a questão, por exemplo, do LGBTQIA+, que eles sofrem todo tipo de agressão no trabalho, no meio social. A gente também. Muita gente já veio me questionar, mas escuta aí, mulher não sofre mais? Eu falei, sim, eu sou mulher primeiro. Exato. Certo? Tem a questão do gênero também aí na diversidade, mas depois tem a questão, o recorte racial, porque eu sou negra. Exatamente. Então, eu não sofro só agressão por ser uma mulher, eu sofro também por ser uma afrodescendente, uma negra. Exato. Aí você vai acumulando, né? Você vai acumulando. E isso vai afetando, inclusive, a nossa performance. A gente se sente... mais retraído, a gente não consegue desenvolver. Recentemente eu fui convidada para fazer uma palestra para 3.700 colaboradores negros de uma companhia nacional, não posso revelar o nome ainda, mas enfim. E essa companhia queria uma palestra sobre branding e posicionamento para pessoas negras. Olha só. E sabe qual que foi o grande problema que a gente fez de levantamento, a gente trouxe isso para a mesa, é que eles ascendem a carreira dentro da companhia, mas quando chegam em determinados níveis, eles não conseguem ascender mais. Estagnado. Eles ficam estagnados e não tem desculpa lógica para dar para esse profissional ou para essa profissional. A não ser que existe um racismo estrutural que a gente precisa, infelizmente, combater. Certo? Porque ainda existe essa questão do viés. Fulano é bom, mas não é bom o suficiente. Então, vou deixar ele nessa caixinha. Porque é toda uma constituição, né? Quem tem deficiência não consegue desenvolver, e entra o capacitismo, quem é gay, lésbica, LGBTQIA+, não são pessoas aceitáveis pela sociedade, porque é uma sociedade homofóbica. Sim. Né? Se a gente entra no recorte racial, daí tem todo um estigma, né? De que o negro não tem inteligência, que tem uma série de coisas que vão afetando. E se a gente não tenta falar disso, se a gente não muda um pouco o nosso pensamento, dificilmente as coisas vão evoluir. E falando agora, tem uma frase que a Gabi sempre repete e eu gosto muito. Então vou tentar fazer a pergunta da melhor forma possível para ver se ela fala isso para vocês também, tá? Inovação, né? Estamos falando sobre inovação, a gente falou que Curitiba é uma cidade que de fato apresenta muita inovação. Qual que é a conexão que você enxerga da inovação com a diversidade? Não existe diversidade sem inovação. Quer dizer, e não existe, aliás, deixa eu reformular, não existe inovação sem diversidade, né? Você não vai inovar para um grupo só falando com alguns. Você vai inovar para um grupo, para uma sociedade, falando com pessoas que representam recortes dessa sociedade, e não só um grupo específico de um nível específico, de um capital financeiro específico, entende? Então, reformulando, não existe inovação sem diversidade.
E se essa inovação existir, ela não vai atender a todos, né? Ela vai ser específica para um grupo, para uma classe, e de fato aquilo não é inovação, né? Vamos dar um exemplo de inovação? A luz que a gente está aqui hoje, isso aqui foi uma inovação tecnológica, mas ela não foi só para um grupo específico, foi no início, mas depois a gente viu que era necessário que toda a sociedade tivesse acesso, certo? Então, inovação hoje em dia, né, onde a gente tem tecnologia, que a gente tem aí, você pode ligar aqui um podcast, você pode assistir uma TV e pensar que inovação só acontece para um determinado grupo, é a gente pensar que a gente ainda tem muito que evoluir, entende? Exato. Um outro exemplo prático que eu aprendi com o pessoal da área de artes e design é sobre a fotografia, né? Quando a fotografia surgiu também, ela servia para fotografar um certo grupo de pessoas, né? Que eram pessoas, de fato, brancas, né? De pele branca, que eram fotografadas, porque os demais eram serventes, eram escravos, então não tinha nem pensado neles. Mas naquela época, digamos que a fotografia era uma inovação, né? Não tinha, enfim, surgiu. E anos depois, né, que foi possível capturar pessoas pretas, pessoas negras em fotografia. Mas não foi com esse intuito. Não foi. Mas sim porque algum comerciante de uma marca muito famosa na época de chocolate queria fotografar os produtos dele e não apareciam nas fotos, porque as câmeras tinham sido criadas. A inovação, supostamente, ela foi criada, pensada num determinado grupo. Porque quem fez e pensou sobre, que estavam lá envolvidos, era quem pensando só no recorte deles, né? E daí surgiu, né? Foram fazendo mudança, e daí aconteceu a inovação, porque expandiu, mas só que ela não foi expandida, pensada em pessoas pretas, de fato, mas sim em um produto específico que era também de uma pessoa branca, e daí nós acabamos aproveitando e acabou que nós conseguimos ter fotografados também, né? Então, acho que esse também seria um bom exemplo, assim, da gente levar em consideração. Como é que você enxerga, Gabi? Porque, assim, nem todo mundo participa, às vezes, desses ecossistemas, né? E tem pessoas que estão nos acompanhando, eles ainda não participam, podem estar participando e etc. Mas, para quem dentro do seu mundozinho pequeno, né, tá lá fazendo a sua vida, tá lá empreendendo dentro do seu empreendimento, como essa pessoa consegue, né, no teu ponto de vista aí dentro do teu trabalho, assim, das tuas experiências, o que você diria para essa pessoa, como que ela consegue de forma micro, né, começando de forma micro, trazer um pouco da diversidade para o trabalho dela, ou para a realidade dela? A primeira coisa é ela tentar enxergar que ela vive dentro de um viés, né? Se eu sou o único nessa sala, né? Vamos pensar assim, se eu sou o único aqui nessa sala, junto com um grupo, por exemplo, de pessoas só brancas, dentro de uma startup, porque startups não nascem grandes, elas nascem com 2, 3 pessoas. Sim. Esse pensamento de diversidade tem que ser no momento da fundação. Eu vou trazer pessoas de outros lugares, que falam outras línguas, que têm outras realidades diferentes da que eu tenho hoje aqui em relação à minha startup. O pensamento tem que ser do fundador. Sim. E daí, esse pensamento se espalha por toda a cadeia ali produtiva da empresa, da startup. Se lá em cima o pensamento aqui tá tudo ótimo, aqui tá tudo bem, dificilmente a inovação vai existir naquele lugar. Entende? Sim. Porque não existe diversidade, existe um grupo seleto, né? Então, começa lá do início. Se esse pensamento desse fundador ou dessa fundadora é de inclusão, de trazer pessoas diversas para fazerem o produto, o serviço, enfim, o atendimento, essa experiência do usuário ser válida, isso já começa desde o início. Ou então, se ela já está aí no mercado, tem que começar a observar que esse movimento de diversidade não é à toa. Vai chegar dado momento que a população está se instruindo e ela vai entender que sim, a gente é a maioria, a gente tem que estar em todos os espaços. Sim. Seria o justo, seria o compensador em relação à dívida histórica que existe no Brasil. Aí depois a gente vai para os outros recortes, né? De gênero, de portadores de necessidades, enfim, que não é necessidade, a pessoa com deficiência é o termo correto. Sim. E LGBTQIA+, que daí são vários, né? Recortes ali da questão de gênero. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? É pensar que essa inclusão e essa diversidade começa a partir da mudança nossa de pensamento, né? Se a gente continua vivendo um viés ali,
dificilmente essa inovação vai acontecer. Vai ser mais do mesmo. Exato. Entende? E daí a gente fica preso nessa bolha de estou inovando, e às vezes, de fato... Mas para quem? Para quem? Essa inovação não E está como que está sendo essa inovação? E como? Né? Se a gente pega ali ferramentas como o Design Sprint, o Design Thinking, que a gente aprende, né? E é uma ferramenta dentro da inovação, a gente observa que sempre vai ser a experiência do usuário como o objeto principal. Yeah. E daí você vai lá e faz a mapeação, mas você faz a experiência do usuário para um grupo de pessoas, no final, o teu produto não é um produto inovador, ele é direcionado, personalizado, entende? É incrível, né? Muito, enfim, muita coisa para ser dita, né? Acho que sobre esse tema a gente conseguiria falar por horas e horas, porque de fato tem... o guarda-chuva é tão grande, tem tanta coisa envolvida, né, dentro dessa temática da inovação, que é esse olhar da diversidade. A gente falou que íamos falar sobre a importância, né, da diversidade dentro da inovação, mas na verdade estamos falando da necessidade de trazer de volta a diversidade para o lugar dela, entendeu? Porque ela faz parte da inovação desde a base, desde a fundação. Sim. O certo seria isso, sim, né? E você tirar esse componente de lá e chamar de inovação, não é certo que a gente vê na prática que de fato não é bem assim que as coisas funcionam, né? Gourmetizaram a inovação. Basicamente foi isso que fizeram, sabe? Não, a inovação é para um grupo desse jeito, pessoas que estudaram isso é que fazem inovação. E daí a gente, quando fura a bolha, vai olhar outros estados, a gente vê que tem inovação acontecendo na favela, na periferia. Mas não é destacado. É igual a Enedina, né? O Google que precisou dizer, olha, tem a Enedina aí, viu? Eu conheci a história dela conversando, né, com estudantes da UFPR e tal, e daí me contaram, eu fiquei também, assim, perplexa, eu não sabia. E foi, se eu não me engano, a primeira mulher negra a se formar, né, dentro da UFPR. Então, a gente vê o quanto ainda temos que aprender muito sobre a diversidade e vai facilitar muito o caminho, né, de aprendizagem sobre a diversidade dentro, digamos agora em Curitiba, né, especificamente se a gente começar ou tiver interesse de fato a buscar essas histórias que foram apagadas, né, porque tem um passado, né, e se no passado já teve diversidade, a gente tem que resgatar isso primeiro para a gente poder construir, né, o daqui para frente, é assim pelo menos que eu penso. Então, se foi apagado, a gente tem que primeiro entender o que foi apagado de fato para poder também usar isso como pilares, né, para poder seguir com a implementação, né, da diversidade na nossa vida, sociedade, né. Gabi, só tenho a agradecer por tanto de conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje, de lembrar, né, igual a Gabi falou, que ela está inserida também nesse ecossistema de diversidade aqui na cidade de Curitiba. Então, para vocês que estão aqui, homens, mulheres, você tem interesse em participar de alguns eventos, rodas de conversas, né, que traz essa temática na mesa, que falam sobre isso aqui em Curitiba, eventos fechados, abertos, grupos para mulheres, você pode estar entrando em contato também através das nossas redes sociais. Vou pedir para a Gabi passar o Instagram dela, daí vocês, né, qualquer coisa, se tiver alguma coisa rolando agora nesse momento que a gente está falando e que seja interessante para vocês, confira na descrição do vídeo, que a gente com certeza vai colocar lá para vocês saberem de próximos eventos que vocês podem estar participando e encontrar gente por lá também, né, falando sobre diversidade, inovação e principalmente o recorte de gênero, né? Vocês podem estar encontrando isso na descrição do nosso vídeo, mas eu vou pedir também para a Gabi passar para vocês o Instagram dela, para vocês poderem ir lá dar uma visita. Pode mandar. Obrigada, Amanda. Para quem quiser me seguir, acompanhar as coisas que eu trago ali, eu falo também de brand, mas a minha bandeira é a questão da diversidade, né? Então, eu @rgabrieladigital, e é bem simples mesmo. rgabrieladigital, você me acha e pode conversar comigo, que eu estou à disposição de todo mundo que quiser conversar. Gabriela com 2 L's ou um L? Um L. Muito simples. Não tem segredo. Bom, Gabi, muito obrigada. Eu gostei muito do nosso papo, aprendi muito na nossa conversa de hoje. Eu tô sempre aprendendo com você, então eu falei para vocês que todas as mulheres, todas as pessoas que eu vou trazer aqui para conversar aqui no De Frente com a Amanda são pessoas que fazem parte da minha vida, né? E a Gabi e eu, nós nos conhecemos faz pouco tempo, né? Final do ano passado, mais ou menos.
E a gente vai estar convivendo muito e trabalhando muito. A gente está trazendo umas coisas muito legais para vocês também. Então, né, pelo Instagram vocês vão poder estar acompanhando. Eu costumo dizer que foi um encontro predestinado, né? Sim, uma hora tinha que a gente estava num evento, eu estava me sentindo a única, eu olhava assim para todo mundo. O que eu tô fazendo aqui, né? Dá essa sensação. Como que eu vim parar aqui? Né? E de repente chegou essa pessoa maravilhosa. Falei, ai, gente, tô em casa. Tô em casa, tem alguém parecido comigo aqui. Sim, ambas tivemos essa mesma sensação, né? Sabe aquele momento que você fala, talvez eu não tenha que voltar mais, eu acho que eu vou desistir desse espaço. Como pode? Sou eu vim, os outros não estão querendo vir, sendo que é aberto para todo mundo, Sim. né? E eu sempre falo isso, a gente tem que se questionar cada vez mais. Se você está num espaço que é aberto para todos e não há diversidade nesse espaço, tem que se perguntar por que não há diversidade nesse espaço. Exato. Se ele supostamente no papel diz que é aberto a todos. Isso quer dizer que em algum momento a comunicação está a falhar. De quem está dentro, de quem está pensando sobre como fazer isso rodar, como fazer isso acontecer, e você que está lá inserido participando. Todos vocês estão fazendo alguma coisa de errado, porque a comunicação, gente, de novo, comunicação chega para tudo. A comunicação tá com alguma falha, entendeu? A hora que chega no receptor, ela tá chegando diferente, essa informação. Então é importante nós, sendo tomadores de decisão ou não, a gente se questionar cada vez mais. Toda vez que você vê um grupo, você está num local onde não há diversidade ou muito pouca. Bom, acho que isso, né? Falamos bastante. Não existe inovação sem diversidade, pra gente encerrar, né? Fica aí a frase para vocês pensarem. Tá bom? Não tenho nem mais nada a acrescentar. Boa noite para vocês e até o próximo episódio. Muito obrigada.